Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Oi, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. Eu sou Márcio Araújo, seu co-host, e hoje o pastor Pedro Lino responderá uma pergunta do nosso ouvinte de Massachusetts, o Erione Ribeiro, que pergunta assim: Pastor, o que vem primeiro, a redenção ou a criação? É com você, pastor Pedro Lino. Olá, meus amados irmãos, queridos, a graça e a paz para todo mundo. Márcio, como está? Como é que está a sua família? Meus queridos, essa pergunta do Erione é uma pergunta muito boa, muito interessante. O que veio primeiro, a criação ou a redenção? Ou a redenção ou a criação? Pois bem, essa pergunta ela tem que começar a ser respondida a partir da perspectiva de Deus, né? Deus não funciona, meus amados irmãos, como nós dentro do tempo e do espaço. A Bíblia fala que Deus é o Deus eterno, é o Deus que está na eternidade, não tem princípio nem fim e, sobretudo, existe onde Deus está a ausência de tempo, porque Deus não está escravo do tempo, não está escravo do espaço, como nós estamos, né? Deus não é da mesma natureza que nós. A Bíblia fala que Deus é espírito, Deus é imaterial e ele não pode ser confundido com a materialidade da criatura. Mas existem criaturas que também são espirituais, como os anjos, mas elas também não podem chegar à espiritualidade de Deus, que é uma espiritualidade sublime, uma espiritualidade infinita, sendo ele o Criador de todas as coisas e nele está todas as perfeições infinitamente representadas. A ideia de tempo, então, não é uma ideia que está em Deus, mas Deus criou o tempo e criou o espaço, e nós precisamos começar sobre quais são as obras de Deus para responder essa pergunta. As obras de Deus são criação, na ordem, né? Decreto, criação e providência. Deus decreta tudo o que vai acontecer, ele executa esse decreto através da sua criação e ele sustenta todas estas coisas através da sua providência. Então, nós temos que entender que não existe uma cronologia em Deus para respondermos essa pergunta. O que veio primeiro? Redenção ou a criação? Eu acredito que as duas coisas foram criadas simultaneamente. No decreto de Deus está a criação, mas no decreto de Deus também está a salvação daqueles que iriam herdar a salvação. Então, quando Deus cria todas as coisas, Deus também cria um projeto, um plano eterno sobre todas essas coisas. Então, nós poderíamos dizer que, de maneira simultânea, Deus decreta tudo o que existe, Deus executa dentro dessa criação salvação, né? E automaticamente mantém, providencia que essa salvação e essa criação chegue ao ponto que ele quer para glorificar ele mesmo. Então, observando as Escrituras, o que nós vemos é a existência de um plano salvífico antes mesmo que houvesse mundo, antes mesmo que houvesse matéria. Nós percebemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Perceba que Deus está falando para nós aqui, através de Paulo, que o ato dele ter escolhido o seu povo foi antes da criação do mundo, ou seja, foi no decreto. O decreto representa, de alguma forma, que Deus, antes
da criação do mundo, já havia estabelecido um plano, e nesse plano estaria a salvação daqueles que iriam cair juntamente com Adão. Adão está debaixo dos planos de Deus da queda, dos planos de Deus para a humanidade. Agora, a responsabilidade dessa queda, obviamente, que foi de Adão. Mas se formos falar em cronologia, Deus já havia contabilizado a queda de Adão e, ao mesmo tempo, a providência. Por isso, a gente vê aqui, mais uma vez, que não existe uma cronologia entre criação e redenção. Existe algo que acontece simultaneamente. A criação e a redenção foram criadas, vamos dizer assim, de forma simultânea. Tudo que Deus criou, inclusive a sua redenção, foi feito de forma simultânea. Agora, é aplicada na eternidade, no tempo e no espaço, na maneira de cada local. Desde o primeiro momento, lá no Jardim do Éden, Deus já aplicou a sua redenção. Quando Deus trouxe a promessa para Adão e Eva, ali a redenção já estava aplicada. E crer naquela promessa de Deus significava redenção. Então, a redenção já está presente no mesmo ato da queda, já existe a redenção. E no último ato da história da humanidade também vai existir a redenção. Então, redenção e criação são simultâneos dentro da cronologia bíblica. Um outro texto que vai falar sobre isso é 1 de Pedro 1,19, que diz assim, versículo 20 também: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, a cronologia da salvação, ela é a mesma da criação. Ela é até antes da criação, no que nós estamos falando de forma efetiva, quando Deus executa o seu plano criador. E quando Deus executa o seu plano salvífico, que é lá no fim dos tempos, no fim dos tempos é o tempo onde Jesus ressuscita até a sua volta, nós vemos que Deus já tinha um plano antes, a redenção já estava presente antes, lá juntamente com a criação. Então, quando acontece a criação materialmente, é a posteriori, mas quando ela foi planejada, foi antes da fundação do mundo, antes que a matéria viesse a existir. Então, perceba, tanto criação como a nossa salvação ou redenção, elas trabalham de forma simultânea. Agora, a maneira como elas aparecem na história são diferentes. Primeiro aparece a criação e depois aparece a redenção. Mas, em termos de criação de projeto, foi antes da fundação do mundo. Então, lembrando sempre as três obras de Deus. Quais são as três obras de Deus? Decreto, criação e providência. Então, Deus decreta tudo o que existe, Deus executa esse decreto na sua criação e dentro dessa criação está também a redenção e ele faz a manutenção de tudo isso através da sua providência. Alguns teólogos põem a redenção na providência. Eu colocaria a redenção tanto na criação como na providência, já que eu sou supralapsoriano. E aqui são um conceito que eu vou tentar falar de forma leiga e geral. Nós temos supralapsários e infralapsários. Os supralapsários, eles são aqueles que creem que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, apesar da queda. A palavra supralaps, né? Supra, o lapso, a queda. A palavra lapso significa queda. Apesar da queda, Deus não nos escolheu por causa da queda. Deus nos escolheu antes da queda. Agora nós temos os infralapsários, que é aqueles que entendem que Deus nos escolheu, aí falando de cronologia, depois da queda. São os infralapsários. Ou seja, Deus nos escolheu depois da queda. Ou seja, a queda fez com que Deus nos escolhesse. A queda influenciou o plano de salvação de Deus. Eu não acho isso. Acho que o supralapsarianismo é mais contundente. Deus nos escolheu
apesar da queda, ainda que ele tenha decretado também a queda, mas ele nos escolheu antes da queda, e por isso que a redenção e a criação foram criados de forma simultânea. Agora, aplicados à sociedade, aplicados ao tempo e espaço, em momentos diferentes, em momentos distintos, mas criados no mesmo momento, agora aplicados de forma distinta. Tudo estava planejado por Deus, tudo já estava decretado por Deus. Agora, o Cordeiro foi projetado antes da fundação do mundo, mas ele só foi crucificado na plenitude dos tempos. Aí entra essa execução de Deus no tempo, né? Mas a redenção já estava criada, vamos dizer assim, antes de tudo. E terminando isso, há um texto lá em Apocalipse 13:8 que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes, ou desde antes da fundação do mundo. Mais uma vez, Cristo sendo crucificado antes da fundação do mundo, no decreto de Deus, na criação de Deus, mas executado no tempo e no espaço. É importante a gente entender que existe uma realidade espiritual e uma realidade física. Quando nós falamos de Deus, a criação de Deus não começa na realidade física, ela começa na realidade espiritual. E ela é executada na realidade física. Por isso que nós falamos que redenção e criação foram feitos de forma simultânea. Para nós, a redenção faz parte da criação. A redenção faz parte do grande projeto de Deus para a sua criação. Por isso que nada foge ao controle de Deus. Por isso que Deus está comandando todas as coisas. E a execução disso é em tempos diferentes. Mas já existia antes. Já estava crucificado antes. Já estava planejado antes. A execução acontece no tempo e no espaço. Por isso, meus amados irmãos, que aquele que nos chamou é também aquele que nos justificou. E aquele que nos justificou é também aquele que nos predestinou. E o que nos predestinou é aquele que nos glorificou. E é por isso que nós temos a nossa salvação garantida. Porque ela foi criada antes do tempo e do espaço. Antes das vicissitudes e das circunstâncias da vida. Ela foi criada antes do tempo. Para que o tempo não influencie sobre a perenidade, a eternidade da nossa salvação. Deus abençoe a todos. Aqui é o Pastor Pedro, no Evangelho na Real. Um abraço. É isso aí. Queremos agradecer a sua audiência até aqui e queremos te encorajar também a enviar suas perguntas para o nosso Pastor Pedro, responder todas elas de acordo com a firmeza das Escrituras. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas possam aprender da simplicidade da Palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.